Oi pessoal, eu sou Jefferson Barbosa e hoje eu tô aqui para falar sobre um livro que é aquele tipo de livro que gosta de te colocar com as mesmas sensações dos personagens. Só que aqui o personagem principal ele sofre muito. Então se prepara para sofrer agonia, sentir dor e os mesmos tipos de apreensões que ele. Caso você tenha simpatia pelo demônio, é um livro que vai te fazer muito bem. Bernardo Carvalho é um autor brasileiro fluminense, nasceu em 1960, já com 56 anos, e é um autor atual de bastante renome e com a carreira literária já bastante consolidada. Ele já tem diversos livros publicados pela Companhia das Letras e inclusive ganhou já 2 prêmios Jabuti de melhor romance, sendo que um deles foi o livro Reprodução, que ganhou o prêmio Jabuti de melhor romance em 2014, e esse livro eu ganhei de um sorteio do canal Utopia Literária, que vem com esses marcadores super legais, então eu gostaria muito de agradecer pelo presente. E outro livro que ele ganhou também o prêmio Jabuti de romance foi o livro Mongólia, que eu não tenho aqui, mas eu também tenho O Sol se Põe em São Paulo, que é outro livro que eu ainda não li, pois a minha primeira leitura do Bernardo Carvalho foi sim Simpatia pelo Demônio, esse novo lançamento que está saindo agora pela Companhia das Letras. Acho que a primeira coisa que cabe explicar no romance é o título, Simpatia pelo Demônio. Ao contrário de que o título induz, esse demônio em si não significa o demônio como essa personagem na qual conhecemos, mas sim como uma comparação ao que esse personagem nos remete. Sentimentos de dor, de perda, sensações ruins, medo, incerteza, sofrimento. Então é sim uma simpatia pelo sofrimento, uma simpatia pela dor. E a gente vai ver essa simpatia pela dor, pelo sofrimento, por sofrer em nosso personagem principal, que aqui tem um apelido chamado Rato. E aqui, tanto essa simpatia pelo sofrimento, como a história que acompanha o Rato, também diz muito com esse adjetivo que é dado ao personagem principal. É o rato que está sendo sempre perseguido, sendo sempre dizimado. E aqui esse rato, ele tem essa simpatia, não porque eu acho que ele goste, mas porque reiteradamente ele participa dos mesmos relacionamentos que o fazem sofrer. O romance é dividido em 4 partes e ele já começa com muitas crises no personagem principal. Ele trabalha numa agência humanitária, ele mexe com essas coisas, crises de terrorismo, então ele é um agente humanitário, ele vai a campo em tratados de paz para tentar trazer a paz nesses países, nessas nações em guerra, então é algo muito interessante. Só que esse personagem está passando por uma série de dificuldades. Ele acaba se divorciando da esposa, ele é demitido no primeiro capítulo, e eu não vou considerar isso como spoiler, e isso vai o metendo em uma série de emboscadas. O primeiro capítulo é incrível, com uma tensão impressionante. Você tem série de mistérios que o fazem querer devorar as primeiras páginas, a primeira parte do livro, e você termina, meu Deus, eu terminei essa primeira parte falando, nossa, que livro incrível! E aí você vai indo na mesma sensação do personagem. O livro basicamente trata sobre um relacionamento do qual o rato vivencia, reiteradamente, mesmo sofrendo, mesmo sendo torturado, ele volta a procurar esse relacionamento. Um relacionamento que eu poderia configurar como um relacionamento palpável para um livro contemporâneo, que vai retratar acerca de assuntos do nosso cotidiano numa era atual como a nossa. Todavia, a forma como Bernardo Carvalho constrói esses outros personagens antagônicos torna a leitura muito pessoal do ponto de vista do personagem. O que eu acho que não combina com um narrador em terceira pessoa. A gente tem um narrador onisciente em terceira pessoa, todavia ele constrói os personagens como se o narrador fosse o próprio rato. Porque a gente só consegue enxergar esses outros personagens sob um ponto de vista muito malévolo, um ponto de vista muito consciente da parte do personagem principal. A gente não consegue enxergar as outras nuances dos personagens. Então acaba que esses outros personagens se tornam os vilões e o rato, o besta, o bobinho, se torna você na história. É como se o narrador estivesse querendo te introduzir na história e fazendo com que você sofresse a mesma coisa com o personagem. Se isso for o objetivo,
incrível, a sensação é realmente essa. Tanto é que a primeira parte, enquanto você li, ficava super animado, as outras partes vão te torturando de uma forma, você não quer continuar a leitura, porque é uma narrativa muito agoniante, pelo menos pra mim, eu me senti muito aprisionado à leitura. E aí o Bernardo Carvalho vai construindo que esse narrador não muito, digamos, verdadeiro, porque eu acredito que esse narrador, ele mente constantemente pra mim, foi a sensação que eu tive. E ele vai construindo esses personagens sem nome, seja o rato, a raposinha, o palhaço, meio que tentando fazer com que você se insira e crie mais intimidade com a história. Eu vejo como se você estivesse dentro da narrativa, dentro do palhaço, dentro da raposa, e você dentro do rato, e se assimilar dentro dessa história. Então eu me aprisionei muito, e foi uma leitura muito arrastada nas últimas partes. Eu fui lendo aos poucos. E sofrer assim junto com os personagens não quer dizer que o livro seja ruim. Ao meu ponto de vista, esse sendo o objetivo do livro, mostra a grandiosidade da obra. E um seriado que eu tô assistindo ultimamente na HBO, tem uma fala que eu acho muito interessante que diz o seguinte: as interpretações que você tem de uma trama revelam muito mais sobre você do que sobre a obra em si. E eu acho que as revelações, os sentimentos que você vai ter para com a obra do Bernardo Carvalho vão revelar muito mais sobre você como leitor, sobre você como pessoa, do que sobre a própria obra do Bernardo Carvalho. E, às vezes, você se adaptando a essa condução da história, gostando de sofrer junto com o personagem, só vai mostrar que você, leitor, assim como o personagem principal, Rato, tem sim simpatia pelo demônio. Tem sim simpatia por sofrer e por passar reiteradamente por relacionamentos afetivos. Após terminar a leitura, e tem mais de um mês que eu terminei essa leitura, então eu deixei refrescar aqui, pousar na minha cabeça para ter uma opinião concreta sobre o livro, e hoje eu gosto bastante da maneira como ele brinca com você, leitor, da maneira que, como se você se entregar à narrativa, como ela pode te responder e como ela pode brincar com você. E eu acho que uma literatura poderosa faz isso sim. E no final é a sua opinião que importa, o seu relacionamento do livro que importa. Esse foi a minha experiência com o livro e a sua pode ser completamente diferente. As suas relações podem ser completamente desastrosas com o livro. Por isso que existem os comentários pós-vídeo. Então aí comenta a sua experiência, conversa comigo o que você achou, se você discordou de mim. Eu vou amar responder os seus comentários, vou amar ler o que você tem a dizer sobre a obra. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. É mais uma dica de leitura de um novo lançamento da Companhia das Letras. E essa edição do Simpatia pelo Demônio é muito linda. A capa é emborrachada e ela vem com essa cinta, mostrando que a capa é essa pintura. E ela tem vários simbolismos legais, como um urso enforcado, a gente tem uma pessoa pelada aqui ao fundo. Então tem várias coisas que a gente pode também correlacionar à obra que a gente leu. É isso, eu espero poder ler outra obra do Bernardo Carvalho logo. Fiquei muito curioso devido a esse livro e espero ler Reprodução em breve, que é o livro que eu tenho aqui em mãos e que eu estou mais com vontade de ler. Então é isso, se inscreva no nosso canal e lembre de marcar aqui o sininho que tem aqui embaixo do vídeo para você receber as notificações dos nossos novos lançamentos de vídeos, porque aqui a gente fala sobre uma diversidade de gêneros e tipos de livros e a gente está sempre indicando boa literatura por aí e discutindo todo tipo de livro. Então espero que você goste, a gente se vê por aí e obrigado pela companhia. Até mais.